A apresentação de hoje é sobre o soberano do sistema e o príncipe planetário. Então, o soberano do sistema, ele é quem governa, né, o sistema de 1000 mundos. E esse sistema, ele fica dentro de um universo. Então, recordando, né, eu vou mostrar para vocês aqui um mapa, só para a gente recordar o que é um sistema, o que é um universo. Então, nós temos aqui o centro de tudo, que é o paraíso, né? E esses pontinhos pequenininhos aqui são as 21 esferas do Pai, do Filho e do Espírito. Depois nós temos o universo central de Avona, que é esse aqui. Vocês estão vendo mais ou menos aqui onde eu estou apontando? Sim. Depois nós temos aqui os 7 superuniversos. Então, esses aqui são os superuniversos. E que são 7, aqui aparece só 5, mas eles circulam o paraíso, esses 7 superuniversos. E dentro desses superuniversos, um deles é o nosso, né? Que se chama Orvonton. Então, dentro desse superuniverso, nós temos várias divisões, né? Até chegar ao nosso universo. Então, dentro de um superuniverso, tem 700.000 universos. O nosso universo é o universo de Nébadon. É o universo de Nébadon. Então, aqui é o nosso superuniverso, vamos supor que ele fosse aqui, né? E aqui na pontinha vai estar o nosso universo de Nébadon. Dentro do universo de Nébadon existem os sistemas. E cada sistema tem um governante. Esse sistema ele tem 1000 mundos. Ele é projetado para ter 1000 mundos. Deixa eu ver aqui. E cada sistema, então, tem um governante. E esse governante é chamado soberano do sistema. Então, nós tivemos um soberano do sistema, agora nós temos outro, porque esse soberano do sistema liderou a rebelião, né? E no planeta nós temos um príncipe planetário, chama-se príncipe planetário, ele vem para desenvolver a sociedade, ele vem junto com uma comitiva, como nós vamos ver. Nós tivemos um príncipe planetário que se aliou à rebelião, e agora nós temos outro, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo apresentar na exibição aqui. Estão vendo? Estão vendo? Por completo ou não? Não tá dando. Está normal. Normal, né? No modo apresentação, você deve colocar lá embaixo. Perto daqueles 77%, tem tipo uma loninha ali. Clica do lado esquerdo dos 77%. Aí você vai botar no modo apresentação. Do lado esquerdo? Não, do lado esquerdo. Não do lado direito, esquerdo, do outro lado. Do 77. Tem um cálicezinho ali, parece. É um cálicezinho, parece. Ah, tá. Do outro lado, querida. Tá vendo? 98? Vai para a esquerda um pouco. Ah, tá. Não mexe ali, não mexe ali. Isso, ali é modo apresentação. Clica ali que ele vai ficar grande. Já cliquei, para mim está no modo apresentação. Que estranho, aqui para nós não está né? aparecendo. Não. Para nós não Está acontecendo igual para vocês, tá?
É, Então, só bota maior ali, pronto, não tem problema. Isso. tá bom Bota em, igual. Teus bota em slides 90%, estão bota em bons. 90% ali, né? Os slides É. estão bons. Só aumenta Então, um pouquinho ali, então. aumentar um pouquinho? Aumenta ali embaixo, onde é que você estava, Não, é que lista. depois, Ali, sai do... aumenta um pouquinho ali, isso. Mais, isso, perfeito. Dá para acompanhar. Então, hoje, então, nessa aula, nós vamos ver os governantes lá no Nandex, o soberano do sistema, Lúcifer, o primeiro soberano do sistema, então aqui você já vem que é o Lúcifer, né? Lá na Forge, o soberano atual, o príncipe planetário, Caligastia, o primeiro príncipe planetário durante, e o príncipe planetário atual. É isso que nós vamos ver. E nós ficamos nos perguntando, às vezes, né, por que eles nos dão tantos detalhes, assim? Por que eles nos vieram dar tantos detalhes se essas personalidades nós não vemos, né? Nós só sabemos que existe esse governo, mas nós não vemos. Mas a questão é, nós deveríamos ver, ou pelo menos conhecer em parte, toda essa realidade deveria fazer parte da nossa vida. Ela só não faz parte porque o nosso planeta saiu do rumo normal, né, por causa da rebelião. Mas isso deveria ser parte, nós deveríamos ter aqui... Oi? Acho que Eu sempre digo que a internet foi cortada, né? Como nós somos um mundo isolado, eles cortaram a internet, então nós não temos comunicação com os mundos fora disso. O livro até fala que no nosso estágio de civilização, os mundos é dado a conhecer pelo menos até a sede do sistema, ou talvez um pouquinho mais na constelação. Então, esse povo aí, a gente, como diz a Lilian, deveríamos de saber quem são, né? Sim, a gente não... Inclusive, Adão e Eva estariam aqui, né? Seria tudo diferente, mas nós não conhecemos. Para nós, é tudo como se fosse um mistério. Então, aqui, vamos iniciar. Os Lanonandex são filhos do Filho Criador e da Ministra Divina. Então, os pais dos Lanonandex são, no caso, Micael, Jesus, né? E a consorte dele, a Ministra Divina. Os Lanonandex são os governantes permanentes dos planetas e soberanos rotativos dos sistemas. Acho que alguém está com o microfone ligado. Um destes filhos governa agora em Jerusalém, a sede central do vosso sistema local de mundos habitados. Então, vejam, a sede central ou capital do nosso sistema é Jerusalém. Então, o livro fala desse sistema como esse sistema que eu disse de 1000 mundos, que o nosso ainda não tem 1000 mundos habitados. Porque nós conhecemos o sistema solar, né? O nosso sistema solar, e agora nós estamos descobrindo que outros sóis também são sistemas de planetas e tal. Então, nós conhecemos o nosso sistema solar, só que o livro, quando ele fala em sistema, ele se refere mais ao sistema desses 1000 mundos habitados, tá? Também existe também o sistema solar nosso, que inclusive tem um nome, e o nome do nosso sistema solar, cosmicamente, segundo o livro de Arantya, é Monmatya. E esses filhos, né, voltando aqui, esses governantes, são a última e mais baixa ordem de filiação na criação, no que concerne ao seu nível divino. Então, eles são criados, vamos dizer assim, perfeitos relativamente, porque essa perfeição, vamos dizer, vai se diluindo, né? E quanto mais eles vão ficando perto dos seres humanos, porque nós partimos da imperfeição para a perfeição, então mais eles vão tendo contato com a imperfeição. E nós vamos ver quanto mais eles ficam... Quanto mais perto da imperfeição, então eles têm mais, vamos dizer, perigo
de se rebelar também, ou de defender toda essa administração, que foi o que aconteceu com o nosso governante. Ele se rebelou e questionou inclusive a existência de Deus, né? Sendo os primeiros estudantes na Universidade Melquisedeque, foram classificados e confirmados pelos seus mestres examinadores Melquisedeques, de acordo com a sua aptidão, personalidade e alcance de suas realizações. Então, vejam, eles fazem curso, né? Eles estudam, e os Melquisedeques são os seus professores, eles os ensinam e avaliam e escolhem eles para enviar ou para o sistema ou para os planetas. O universo de Nébadon começou a sua existência exatamente com 12 milhões de Lanonandecs. Quando eles passaram pela esfera Melquisedeque, foram divididos, após os testes finais, em 3 classes. A dos Lanonandecs primários, na categoria mais alta, ficaram 709.841 filhos. Estes são os filhos designados como soberanos dos sistemas e assistentes dos conselhos supremos das constelações, ou como conselheiro no trabalho administrativo mais elevado no universo. Então, porque o nosso universo ele é dividido em constelações também, antes de serem sistemas. Então, vejam que tanto eles vão para os sistemas como para as constelações. Eles também trabalham como assistentes, né, dos conselhos supremos das constelações. Depois, número 2, a dos Lanonandecs secundários. Então, tem os primários e tem os secundários. Desta ordem, saíram 10.234.601 da Escola Melquisedeque. Foram designados como príncipes planetários e como reservas dessa ordem. Então, de novo, os Lanonandecs primários, eles vão ser soberanos dos sistemas, e os secundários, eles vão ser príncipes planetários, ou reservas de príncipes. Número 3, a dos Lanonandecs terciários. Deste grupo constam 1.055.558 filhos, e eles funcionam como assistentes subordinados, mensageiros, custódios, encarregados, observadores, e cumprem os deveres variados de um sistema e seus mundos componentes. Então, nós temos os Lanonandecs primários, secundários e terciários. Não é possível a esses filhos, como é para os seres evolucionários, progredir de um grupo para outro. Após haverem sido submetidos ao aperfeiçoamento dos Melquisedeques e depois de testados e classificados, os Lanonandecs servem continuamente na categoria designada. E esses filhos também não podem reproduzir-se, o seu número no universo estacionário. Então, cada um vai para a sua categoria e de lá eles permanecem, né, até que os mundos se estabeleçam um dia em luz e vida, que daí vai ser um pouquinho diferente para eles. Mesmo assim, eles têm várias experiências e nós vamos ver na sequência aqui. Como a ordem Lanonandeque é uma ordem de filiação um pouco mais baixa do que a dos Melquisedeque e Vorondadec, os filhos Lanonandecs prestam um serviço maior nas unidades subordinadas do universo, pois são capazes de aproximar-se mais da criação inferior de raças inteligentes.
eles também correm grandes riscos de desviar-se, de sair da técnica aceitável de governo do universo. Todavia, os Lanonandecs, especialmente da ordem primária, são os mais capazes e versáteis de todos os administradores do universo local. Em habilidade executiva, eles podem ser superados apenas por Gabriel e seus colaboradores não revelados. Então, eles têm uma habilidade bastante grande, porque Gabriel é o braço direito de Micael. Gabriel é o filho primogênito de Micael e ministra divina, então eles têm um grande poder aí, de Lanonandecs, né, nesse sentido, em habilidade. Então, agora vamos ver o soberano do sistema. Então, nós vimos os Lanonandecs, geral, né? O dirigente executivo de um sistema local de mundos habitados é um filho Lanonandec primário, o soberano do sistema. Em Nébado, nosso universo local, a esses soberanos são confiados as grandes responsabilidades executivas. A sua organização permite que exerçam poderes decisórios inusitadamente amplos de arbítrio pessoal, ao dirigirem os assuntos do sistema. Em toda a história de Nébado, apenas por 3 vezes, esses executivos sem limitações demonstraram deslealdade. A rebelião de Lúcifer no sistema de Satânia foi a mais recente e de âmbito mais amplo. Então, no nosso universo já teve 3 rebeliões e não vai ter mais. Então, já teve a de Lúcifer foi a última, né? Agora com Jesus regente, rei, né, elevado a soberano de vida auto-outorga, soberano e rei do nosso universo, então agora não mais haverá nenhuma rebelião. E se por acaso houver qualquer uma, ela vai ser, vamos dizer assim, ela não vai seguir adiante. Porque a rebelião de Lúcifer, ele teve a chance de falar os projetos dele, tudo que ele achava, né? Aquilo que ele teve essa permissão, porque Jesus ainda não era o soberano do universo, mas agora com Jesus o soberano, né? O rei, vamos dizer assim, por causa da auto-outorga da 7ª, então não tem mais esse perigo, vamos dizer assim, de mais uma rebelião. Como em outros sistemas normais, o soberano preside ao conselho dos governantes dos mundos, dos príncipes planetários e governadores gerais residentes dos mundos isolados. Esse conselho planetário reúne-se de tempos em tempos na sede central do sistema, quando os filhos de Deus congregam-se. Então, esse aqui, entre aspas aqui, é porque sempre quando tem essa questão, que geralmente da Bíblia, né? A gente já viu isso, quando os filhos de Deus congregam-se. Então, eles também se reúnem lá e tal. E aqui, no caso, os mundos isolados, né? Por que são os mundos isolados? Porque, por causa da rebelião de Lúcifer, os mundos que aderiram à rebelião ficaram isolados. Então, tem um conselho de governantes que se reúne, né, desses mundos, porque os problemas são diferentes. Então, Lúcifer, o primeiro soberano do sistema de Satânia. Então, o nosso sistema chama-se Satânia. E ele é um nome bastante assim, que lembra, né, Satã, lembra, mas antes da rebelião era um nome como outro, né? Inclusive, Satã, ele é o auxiliar de Lúcifer, né? E
Infelizmente, ele também aderiu à rebelião. Lúcifer era um brilhante filho lá no Nandete, primário de Nérgado. Essa é a história de Lúcifer aqui, né? Possuía experiência de serviço em muitos sistemas. Havia sido um alto conselheiro do seu grupo e distinguia-se pela sabedoria, sagacidade e eficiência. Era o número 37 da sua ordem e, quando indicado pelos Melquisedeques, fora distinguido como uma das 100 personalidades mais capazes e brilhantes entre as mais de 700 mil de sua espécie. Então, veja aqui, os reveladores já colocam como era, né? Era o número 37, porque ele foi destituído, né? Não tem mais nem número. Vindo de um começo tão magnífico por meio do mal e do erro, abraçou o pecado, e agora está numerado como um dos 3 soberanos de sistemas em Nérgado que sucumbiram ao impulso do ego e renderam-se aos sofismas de uma liberdade pessoal espúria, a rejeição da lealdade universal, a desconsideração pelas obrigações fraternais e a cegueira para as relações cósmicas. Lúcifer não era um ser ascendente. Sendo um filho criado no universo local, dele foi dito: eras perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que a falta de retidão fosse encontrada em ti. Muitas vezes esteve em conselho com os altíssimos de dente, e Lúcifer reinou sobre a montanha sagrada de Deus, a montanha administrativa de Jerusalém, pois era o dirigente executivo de um grande sistema de 607 mundos habitados. Então, Jerusalém é a capital do nosso sistema, então é de lá que ele administrava os mundos, né? Lília, eu não lembrava desse número aí. Então, depois de Lúcifer, quando o livro foi escrito, tinha 619, né? Você veja, né, como então, mais 12 mundos, né? Então, em 500 mil anos, mais 12, isso. Se foi na época, em 500, não, em 200 mil, né? Que a rebelião espera um pouco, ele era 607 mil mundos quando ele assumiu 500 mil anos antes de 200, ou seja, há 700 mil anos tinha 607 mundos. Quando houve a rebelião há 200 mil anos, tinha 616. Hoje tem 619. Quer dizer, hoje, quando foi feita a revelação, né? Esse número aqui é quando ele assumiu. Sim, há 500 mil anos. Há 700 mil anos. 500? Não, 500, 500, porque ele governou por 500 mil anos quando houve a rebelião. Já fazem 200 que houve a rebelião, então eu faço meu cálculo que há 700 mil anos... Ele governou por 300 e mais, depois teve a rebelião. Ele veio... Não, esse foi o Caligástia. Foi Caligástia, Estela. Ele, quando ele assumiu, quando deu a rebelião, ele estava 500 mil anos. No sistema, tá. Isso, e no sistema. Não, então tá, esses são números só, pode tocar. Então tá. Havendo sido um ser magnífico, uma personalidade brilhante, Lúcifer estava ao lado dos pais altíssimos, das constelações, na linha direta da autoridade do universo. Então, os pais altíssimos aqui, eles são os dirigentes, os governantes das constelações, são 3, tá? São os filhos Vorondadeques, mas aqui nós estamos estudando lá no Nandex. Não obstante a sua transgressão, as inteligências subordinadas abstiveram-se de demonstrar-lhe desrespeito e desdém.
antes da auto-outorga de Micael em Urântia. Lúcifer atualmente é um soberano caído e deposto de Satânia. A autoadmiração é sumamente desastrosa, até mesmo para as elevadas personalidades do mundo celeste. Quase nada foi ouvido sobre Lúcifer em Urântia, devido ao fato de haver designado o seu assistente Satã para divulgar a sua causa em Urântia. Então, quem vinha para Urântia mesmo, aqui falar com Caligasta, era o Satã, era assistente de Lúcifer, né? Tanto que, quando ele se encontrou com Jesus, foi Satã que se encontrou com Jesus, né? Não foi ele pessoalmente. Lília, tem uma passagem também que diz que quando Satã veio conversar com Caligasta, Caligasta se encontrava nos países nórdicos. Foi a única passagem do livro que dava uma direção para onde Caligasta vivia, ou alguma coisa nesse sentido. Eu não recordo. Sim. Vou mostrar. Sim, ele fala, mas é que eu acho que ali é próximo ao povo de Nod, para cima ali, no caso, né? Os povos nórdicos, Foi numa época de inverno que ele chegou e tal, ele comenta, né? Se não me engano, quem foi falar com Jesus foi Satã e Caligasta, que vieram conversar com ele, né? Isso. Mas aí temos as outras figuras aí, o Belzebu, que Não, mas o que eu falo é que há 200 mil anos, quando foi para conversar com Caligasta sobre a rebelião, quando Satã chegou. Sim. Aí que Caligasta estava nos países nórdicos. Ele não estava em Dalmácia, né? A gente fica pensando isso, né? Por que ele não estava ali na região do Rio Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia, onde é que era Dalmácia, né? Sim. Mas ele é um cara que era invisível para nós, né? Pode ser que ele tinha a casinha dele era lá para cima. A gente fica sempre conjecturando onde será. Que nem aquela do Super-Homem lá que tinha dos filmes. Mas, queridos aí que estão assistindo, podem perguntando, tá? Por favor, Nelson, fique à vontade. Tá? Então, ele caído, né? Vamos ver aqui. Agora vamos ver lá na Forge o soberano atual do sistema de Satânia. Então, agora nós temos um novo soberano, que Lúcifer foi destituído, né? Porque ele se rebelou, por causa da rebelião, colocaram um outro. Em Satânia, nosso sistema local, o atual soberano é lá na Forge, sucessor de Lúcifer, que foi destituído por ocasião de sua rebelião sistêmica. O atual dirigente de Satânia é um governante amável e brilhante, sendo um soberano testado contra rebeliões. Quando serviu como soberano assistente do sistema, Forge foi fiel a Micael em um levante anterior no universo de Nébadon. Esse poderoso e brilhante senhor de Satânia é um administrador testado e aprovado. Então, o Forge, ele era assistente de um dos soberanos que também se rebelou em outro sistema. E ele ficou firme, diferente de Satã, né? Que seguiu o Lúcifer, o Forge não seguiu o governante dele. Até o livro comenta que o Lúcifer levou um bom tempo para convencer Satã, né? Levou um certo tempo. Ele ficou alguns meses, né? Ele diz, né? Ele ficou pensativo, mas ele foi convencido. Já lá na Forge, ele foi fiel lá no sistema em que ele era assistente, e daí veio para o nosso, agora ele é o nosso príncipe. O nosso governante, né, desse sistema. Soberano. Na época da segunda rebelião, em um sistema em Nébadon, quando o soberano do sistema tropeçou e caiu na escuridão,
Lá na Forge, o primeiro assistente desse dirigente em erro tomou as rédeas do governo, para então conduzir os assuntos do sistema de um modo tal que relativamente poucas personalidades se perdessem, seja nos mundos sedes centrais, seja nos planetas habitados daquele sistema desafortunado. Lá na Forge traz a distinção de ser o único filho Lanonandek primário em todo o Nébado, que nesse caso funcionou lealmente a serviço de Micael. E mesmo diante da falta de seu irmão de autoridade superior e classe precedente. Então, ele ficou firme. É interessante isso, né? Como cada personalidade é uma, mesmo entre os Lanonandeks, entre os seres celestiais, cada um é um, né? E tem o seu livre-arbítrio. É muito interessante. O dirigente executivo de um sistema local, o soberano do sistema, é sempre apoiado por 2 ou 3 filhos Lanonandeks, que atuam como primeiro e segundo assistentes. Entretanto, no momento presente, o sistema de Satã está sendo administrado por uma junta de 7 Lanonandeks. Porque aqui a rebelião foi mais intensa, né? Esse grupo executivo de 7 Lanonandeks constitui a administração de emergência, ampliada, tornada necessária por exigência da rebelião de Lúcifer. E a administração Lanonandek é apoiada pelo Conselho Executivo de Jerusalém, o corpo supremo do Conselho de Satânia. Esse conselho consiste de 12 membros. Então, são várias juntas, né, que para governar, porque eles não têm muitos, porque são 3 rebeliões, e essa parece ser a mais grave, a nossa, a de Satânia. Então, são várias questões que derivam da rebelião, e eles têm que estar constantemente se reunindo para ver como que eles vão, como que vão proceder. Agora vamos ver sobre o príncipe planetário. Então, é mais concernente ao nosso planeta. O príncipe planetário, então, é do planeta. Já está dizendo, né, planetário. Embora pertençam à ordem dos filhos Lanonandeks, os príncipes planetários prestam um serviço tão especializado que são considerados comumente como um grupo distinto. Depois de haverem sido confirmados pelos Melquisedeques, como Lanonandeks secundários, esses filhos do universo local são designados para as reservas da ordem das sedes centrais da constelação. Daí, são designados para vários deveres pelo soberano do sistema, finalmente sendo comissionados como príncipes planetários e enviados para governar os mundos habitados em evolução. Então, eles têm que fazer vários serviços, tem que mostrar serviço para ser príncipe planetário, né? Não é de uma hora para outra. Eles são designados para vários serviços, ou na constelação, ou então no sistema. Esses são os Lanonandeks secundários, eles são designados para serem príncipes, mas antes eles têm que mostrar competência. O príncipe planetário e os seus irmãos assistentes representam a forma personalizada por meio do qual o Filho Eterno do Paraíso pode aproximar-se o mais perto possível, encarnação à parte, das criaturas inferiores do tempo e do espaço. É bem verdade que o Filho Criador alcança as criaturas dos reinos por intermédio do seu espírito. Todavia, o príncipe planetário é a última das ordens dos filhos pessoais, que se estende desde o paraíso até os filhos dos homens. Então, é assim, esse príncipe planetário, ele é um filho de Deus, vamos dizer assim, que é o filho de Micael, né, da ministra divina,
Então, ele é um filho de Deus que chega mais perto do ser humano. Daí eles colocam aqui, encarnação à parte. Encarnação de quem? Encarnação de um filho do paraíso. No nosso caso, foi Jesus, né? Micael de Neve, foi o próprio criador do nosso universo que veio se encarnar. Mas geralmente não é assim, tá? Não é assim nos planetas. Nos planetas tem os filhos do paraíso, que são os outros que não o Micael, que se encarnam também em para fazer uma revelação. Eles vêm também ajudar espiritualmente os filhos revelar Deus, né, especialmente. Aqui nós tivemos o privilégio da vinda de Micael. Por que Micael veio? Por que Jesus veio até o nosso universo? Porque o nosso universo era o nosso planeta era o mais problemático, né? O mais problemático, e então ele veio aonde, vamos dizer assim, o pai escolheria vir aonde tem mais problema, para ver se resolve, né? Para ver se resolvia. Então, ele veio aqui e, em parte, ele não conseguiu tanto quanto se fosse um mundo normal, mas muita coisa ele veio e trouxe a verdade, né? Infelizmente, é um mundo tão conturbado que crucificaram o próprio Jesus, infelizmente. No mundo recém-habitado, o príncipe planetário é o único representante da divindade completa, originário do Filho Criador, que é uma progenie direta do Pai Universal e do Filho Eterno, e da ministra divina, a filha no universo do Espírito Infinito. Então, aqui, eles querem demonstrar como que o príncipe, ele representa tanto como ele é filho do Filho Criador e da ministra divina, ele vai representar a Trindade, né? O Pai Universal e o Filho Eterno, através do Filho Criador, e o Espírito Infinito, através da ministra divina. O príncipe planetário de um mundo recém-habitado é cercado de um corpo de ajudantes leais e de assistentes, bem como de um número grande de espíritos ministradores. Contudo, o corpo diretor desses novos mundos deve ser composto das ordens mais baixas dos administradores de um sistema, a fim de que seja inatamente compassivo e compreensivo para com os problemas e as dificuldades do planeta. E todo esse esforço de prover um governo compassivo para os mundos evolucionários envolve um risco crescente de que essas personalidades quase humanas possam ser desviadas da vontade dos governantes supremos, quando em uma exaltação das suas próprias mentes. E quando eles chegam aqui, né, eles são praticamente endeusados pelos habitantes, porque eles têm alguns poderes, principalmente os assistentes, né, do príncipe, eles têm alguns poderes que as pessoas comuns não têm. Nós já vamos ver isso, essas questões de poder. Eles falam, Lília, quando eles falam ali, né, do mundo recém-habitado, é porque normalmente eles vêm, agora não lembro se logo antes ou logo depois, né, que aparece o humano, né, no planeta. 100 mil anos depois, geralmente, quando surge a primeira mente com dignidade de escolha. Né? No nosso, que ele veio bem atrasado, né? 500 mil anos. 500 mil anos depois, de um mundo recém-habitado, isso mesmo. Eu acho que nós estávamos tudo andando que nem os macacos. Pelo fato de estarem completamente sós, como representantes da divindade nos planetas individuais, esses filhos são severamente testados, mas Nébadon tem sofrido os infortúnios de várias rebeliões. Na criação dos soberanos dos sistemas e príncipes planetários, ocorre a personalização de um conceito que já se afastou em muito do Pai Universal e do Filho Eterno. E assim há o perigo crescente
da perda do sentido de proporção quanto à autoimportância. E isso gera uma possibilidade maior de fracasso, ao manter um controle adequado de valores e relações entre as inúmeras ordens de seres divinos e as suas gradações de autoridade. O fato de que o Pai não esteja pessoalmente presente nos universos locais também impõe a todos esses filhos uma certa provação de fé e de lealdade. Então, porque esses príncipes planetários e os Lanunandeques, em geral, eles não conhecem o Pai Universal pessoalmente, né? O único que tem contato direto com o Pai Universal é o nosso Micael de Nébula. Então, eles também têm que ter fé, né? Eles nunca viram o Pai. É interessante isso. O Pai que eles conhecem é Jesus, é Micael de Nébula, né? Um príncipe planetário não é visível para os seres mortais. É um teste de fé acreditar que ele possa estar representado pelos seres semimateriais do seu corpo de assessores. Depois de servirem as suas esferas, nas sucessivas dispensações da história do mundo e das épocas progressivas de avanço planetário, os príncipes planetários são elevados à posição de soberanos planetários, quando da inauguração da Era de Luz e Vida. Então, eles têm ali um novo título, né? Mas só, imagine quantos 1000 anos isso para acontecer. Só quando é inaugurada uma Era de Luz e Vida, que esses príncipes planetários são elevados a soberanos planetários. Mesmo assim, ficam aqui nos planetas servindo, mas agora com, vamos dizer assim, novas responsabilidades. Os príncipes leais dos mundos habitados ficam permanentemente agregados aos planetas para os quais foram designados originalmente. Os filhos do paraíso e as suas dispensações podem ir e vir, mas um príncipe planetário que tenha tido êxito continua sempre como governante do seu reino. O seu trabalho é inteiramente independente das missões dos filhos mais elevados, pois é destinado a fomentar o desenvolvimento da civilização planetária. Então, esse é o trabalho dele, né? O desenvolvimento da civilização. Então, ele incentiva toda essa questão de desenvolver, né? De ensinar os homens a como formar uma sociedade. Primeiro príncipe planetário de Urântia. Como é que foi? O advento de um filho na Nonandek em um mundo normal significa que a vontade e a capacidade de escolher o caminho da sobrevivência eterna já se desenvolveram na mente do homem primitivo. Contudo, em Urântia, o príncipe planetário chegou quase 500 mil de anos depois do surgimento da vontade humana. Aí, como a Estela comentou, né? Então, no mundo normal, logo que surge o ser humano, quer dizer, logo que um animal... A vontade humana. Um ser humano, isso quer dizer que a vontade, o livre-arbítrio começa a se formar, ele adquire esse livre-arbítrio, né, devido os ajudantes da mente, da sabedoria e da adoração. E da adoração. Então os filhos logo vêm. Mas aqui, como nós somos um mundo experiencial, de experiência, então acharam por bem os portadores da vida que o príncipe viesse 500 mil anos depois do homem ter feito essa escolha, né? Ou do aparecimento do homem. E isso se deu há quase 1 milhão de anos atrás, então depois de 500 mil anos chegou o Caligástia, que é o nosso príncipe planetário.
Há cerca de 500 mil anos, concomitantemente com o aparecimento das 6 raças coloridas, ou Sanjiques, Caligástia, o príncipe planetário, chegou a Urântia. Havia quase 500 milhões de seres humanos primitivos na Terra, na época em que o príncipe chegou. E eles estavam bem distribuídos pela Europa, Ásia e África. A sede central do príncipe, estabelecida na Mesopotâmia, localizava-se mais ou menos no centro da população do mundo. Então, vejam, quando Caligástia veio, aqui fala das 6 raças coloridas, ou Sanjiques. Então, aqui no nosso planeta, também foi diferente o aparecimento das raças. E nos planetas normais, vamos dizer assim, essas raças aparecem bem antes da chegada do príncipe. E aqui em Urântia foi junto, né, quase junto com a chegada do príncipe. Então, teve mais essa questão. Então, aqui para ver, né, como o mundo que era habitado na época da chegada do príncipe. Caligástia era um filho Lanonandek de número 9.344 da ordem secundária. Tinha experiência na administração dos assuntos do universo local em geral e durante as últimas idades com a gestão do sistema local de Satânia em particular. Então, aqui, qual era o currículo de Caligástia, né? Para que ele se tornasse o príncipe planetário de Urântia. Ele fez parte do Comitê de Portadores da Vida, conselheiros em Satânia. Ele foi assessor pessoal de Lúcifer. Teve experiência na administração dos assuntos do universo local. Teve um desempenho satisfatório em 5 compromissos sucessivos de honra e de confiança no sistema de Satânia, e ele tinha um objetivo, o objetivo de Caligástia era ser príncipe planetário, em um mundo decimal ou de modificação de vida. No livro ele fala, né, então, o mundo decimal, ele é um mundo em que os portadores da vida fazem novas experiências para melhorar a vida futuramente em outros planetas, né? Então, eles fazem essa experiência no mundo aqui, nos mundos, como fizeram aqui, e depois aquelas que sucedem, né? Tem sucesso, eles aplicam em outros planetas. Aqui eles disseram que eles tiveram bastante sucesso como que é, Estela? Na coagulação, né, do sangue, foi? Estela? Não lembro, Lilian. Não, foi a cicatrização das cicatrização, isso mesmo, na cicatrização. Caligástia partiu de Jerusalém para sua missão de dirigir um mundo com uma folha invejável, de lealdade e de devoção ao bem-estar do universo, sua origem e permanência. Não obstante uma certa característica sua de instabilidade, somada a uma tendência para discordar da ordem estabelecida em certas questões menores. O Melquisedeque, que apresentou o documento 66, jamais imaginou que Caligástia não fosse cumprir de acordo com seu compromisso com o príncipe planetário. Ele esteve presente quando Caligástia partiu de Jerusalém rumo a Urântia e relata: eu realmente considerava Urântia como estando entre os 5 ou 6 mais afortunados planetas em toda a Satânia, posto que teria uma mente tão experiente, brilhante e original no governo dos seus assuntos mundiais. Então, esse Melquisedeque achava que ia ser o máximo, nossa. Ia ser um sucesso Caligástia como nosso príncipe. E tinha toda a confiança.
Às vezes a gente reclama se alguém sacaneia a gente ou passa a gente para trás, mas se o cara conseguiu enganar os Melquisedeques, o que... Interessante, né, que no coração dele, ele já tinha, né, a tendência de discordar, né, ali e tal, de questionar, ele questionador, né, e meio instável, assim, mas eles achavam que ele era promissor. Então, aqui nós vamos ver o príncipe, ele vem com uma comissão de assessores. Vamos ver quem são esses assessores, é muito interessante. Como auxiliares do governo do planeta, vieram a Urântia com Caligástia um assistente adjunto, nome da Ligástia, e assessores administrativos. O corpo de assessores planetários incluía um grande número de cooperadores angélicos e uma hoste de outros seres celestes, designados para fazer progredir os interesses e promover o bem-estar das raças humanas. Então, ele vem com assessores semimateriais, que a gente vai ver lá, são 100, né, que eles vivem no planeta mesmo, eles podem ser vistos por outros seres humanos. Ele vem também com anjos, né, os seres angélicos, uma hoste de seres angélicos, e outros seres celestes também que vão auxiliar esse príncipe planetário, né? Esses seres não podem ser vistos, no caso, são só os 100 assessores. Então, esse corpo de assessores. O grupo mais interessante de todos era o dos membros corpóreos do corpo de assessores do príncipe, chamado algumas vezes de os 100 de Caligástia. Esses 100 membros rematerializados do corpo de assessores do príncipe foram escolhidos por Caligástia entre mais de 785 mil cidadãos ascendentes de Jerusalém, os quais se fizeram voluntários para embarcar na aventura de Urântia. Cada um dos 100 escolhidos vinha de um planeta diferente e nenhum deles era proveniente de Urântia. Então, vejam bem, esses seres ascendentes já estavam, então nós temos que passar por 7 mundos, depois que nós passamos por outra vida, né? Depois que a gente morre, perde esse corpo, sobra só a nossa alma, então nós vamos evoluir e temos que passar por 7 mundos, os 7 mundos das mansões. E depois que a gente passa, quando a gente chega em Jerusalém, que a gente tá, vamos dizer assim, para fusionar com o nosso espírito ajustador do pensamento. Então, a gente está lá, pronto para... Esses cidadãos aqui, ascendentes, eles estavam lá já prontinhos, eles se voluntariaram, olha, quase 1 milhão, para vir para Urântia, junto com Caligástia, para ajudar aqui na evolução. Mas ele só ia escolher 100. Então, ele escolheu 100. Esses 100 eram de planetas diferentes. Então, nenhum daqui, né? Não era nenhum daqui de Urântia, mas eram de planetas, eles vieram de outros planetas habitados. E essa experiência é bastante importante para um ser humano, no caso ali ainda, né? Mas para um ser ascendente, é muito importante, ele vai ter essa experiência de ajudar um príncipe no mundo. É bem interessante essa experiência e, ao mesmo tempo, perigosa, porque ele vai voltar para um mundo, vamos dizer assim, ele vai voltar para um mundo no início da evolução, né? Muito primitivo, né, naquela época. Eu não sei se quando eu estiver em Jerusalém, se me fizer essa oferta, eu vou aceitar, acho que não. Pois é, eu não sei, é uma aventura, né? Uma aventura enorme isso, de você voltar. Mas esses aí, né? Lília, esses são só os que não se fusionaram ainda, não é? Só os que não se fusionaram, isso. Acho que não vai ser seu caso, não, Estela. Ah, tá. Mas, Estela e Lília, esses são o trabalho que a gente vai desenvolver. É para ir para esses mundos, né, e desenvolver os mundos.
Não necessariamente, Israel. Esse é um trabalho específico dos assessores, né? De assessor do príncipe, é um trabalho específico. E como são só 100, imagine, de 780, não tem tanto mundo. Eles não eram finalitores ainda. Sim. Não, eles eram ascendentes. São experiências, são graduações que eles vão tendo, né? Bem mais evoluídos do que nós, porque eles já tinham passado os 7 mundos das mansões, já. E já estavam na capital do sistema, então são mais evoluídos, têm mais conhecimento. Não, de 7 mundos das mansões, até o sistema já passou por 7? Ou é do universo local? Não, esse é de Satã. Só desses. O universo local, você vai ter que passar por 570 mundos de Israel para chegar lá. Não, aí é no universo, aí é no super-universo, não? Não, aí tem mais 570 ou 590 depois no super-universo. E depois tu tem só mais 1 bilhão para chegar no paraíso. É rapidinho a coisa. Também acho. Ainda, olha, respondendo a Kinda, ela perguntou se todos nós vamos nos fusionar. Todos nós temos, vamos dizer assim, podemos nos fusionar se quisermos, né? E é o que nós queremos, vamos dizer assim, né? Mas podemos escolher não nos fusionarmos. Mas se nós queremos chegar até o paraíso, nós temos que nos fusionar. Que só fusionados nós seremos espíritos, e só como espíritos podemos ser eternos, Kinda. Isso é uma opção que a gente vai fazer ainda depois, mas a gente tem que primeiro agora cuidar para sobreviver a esta fase aqui. Nós temos que conseguir ressuscitar no mundo das mansões. Então, o livro fala que depois da morte, uma das palestras do Marcos Dalmolin, que são fantásticas, né? A maioria de nós é convidado a descansar o sono da morte. E aí, dentro de uma dispensação, que são seres que vêm lá do paraíso, eles vão dizer, pode ressuscitar, você tem condições, ou não, né? E se não tiver, você termina, a tua existência termina ali. E se você for para o mundo das mansões, você vai ganhar um outro corpo, ainda no primeiro mundo vai ser bastante físico, você vai continuar se alimentando, você vai continuar dormindo, daqui a pouco você já cumpre aquilo ali, e logo em seguida já vai para o segundo mundo, das mansões. Aqui no sistema, são só os 7 primeiros mundos que você vai passar. Depois você vai para a constelação, que são mais uns 70, e depois você vai para os satélites que estão ao redor da capital do nosso universo local. Daí são 400 e lá vai pedrada. Mais uns 470. Mas é mais ou menos isso, Kinda, né? Então, nós temos que cuidar para não falhar demais agora, para nossa alma não chegar assim, não, eu não quero saber de Jesus, eu quero matar os outros e tal, tem que cuidar com isso, né? Temos que intelectualmente optar por ter mais fé, por querer chegar perto de Deus. Para Deus, quando a gente faz essa decisão sinceramente, nós já estamos no paraíso, porque para Ele não tem tempo, né? Converso muito com meu marido e com os meus alunos, aqueles que querem falar sobre isso, que eu dou para concurso, não tem nada a ver. É difícil. Mas eles ficam curiosos a saber sobre o que eu acredito e tal. Eu falo, gente, o importante é o aqui e agora. E o desejo, né? As coisas corretas, vamos cuidar dos nossos pensamentos, só de pensar em matar a gente já matou, dos nossos sentimentos, e vamos fazer o aqui e o agora. É o mais importante, né? Isso mesmo, Kinda. Nelson. Obrigado. Eu me perco em algumas palavras ainda, pela minha inicialização aí, pela dificuldade de entendimento. Fusionar, depois que a gente escolhe. Se não escolher, o que acontece? Se não escolher, é como se você, vamos dizer, você vai desaparecer, como se você nunca tivesse existido. Se você for muito bonzinho, e mesmo assim não se fusionar com o espírito, há a possibilidade de um fusionamento
com Compulsório? o Filho Eterno ou com o Espírito Infinito, mas isso são casos não raros. com ajustador. Não com ajustador. O ajustador é direto com o Pai, com a primeira fonte centro, né? Mas a princípio, o que ele está falando é que se não quiser seguir a carreira, né? Se você tu vai não quiser desaparecer. ir pro céu, né? Então, o livro diz, por exemplo, não existe inferno. O inferno, ele não fala, né? O que existe é que se a pessoa não quiser seguir, então ela Aí não tu é extinto e a tua experiência toda vai para o Supremo, para construir o Supremo. Só a experiência do ser humano que permanece. O espírito que já está contigo, o ajustador de pensamentos, ele leva essa experiência junto. Mas você deixa de ser uma personalidade, um indivíduo, você deixa de existir. Só uma pergunta, pela experiência de vocês, pelo conhecimento. Pelo que o livro alguém diz. Que não queira fazer? Olha, pelo que o livro diz, isso é muito pessoal, Nelson. Mas nós não sabemos. Não sabemos, não. Não podemos saber. É muito pessoal, é de cada indivíduo, né? Só o pai sabe disso, porque o ajustador de pensamento é do pai. Então, ele sabe, mas ninguém sabe o que o outro está pensando. Mas até ele se transformar em espírito, ele tem um livre-arbítrio para decidir que sim ou não, né? Deus não quer ninguém forçar. Até ele se fusionar, depois ele não pode mais voltar atrás. Porque daí você começa a expandir, quando você se fusiona com esse espírito ajustador, que é lá adiante, né, um pouco mais adiante, a tua mente, você vai passar a conhecer o que ele sabe. Você vai abrir tua mente, ela vai ser diferente, ela vai, sei lá, alguns falam assim no livro que é o nosso parente do futuro, né? É com aquele que a gente vai se fusionar, mas na realidade é o próprio Pai, é o próprio Deus, né? Aí imagina se você saber tudo que Deus sabe, né? Não é legal? Deve ser, imagino, né? Não consigo imaginar. Obrigado, gente. Obrigada a você. Mais alguém? Então, vamos continuar. Então, aqui, já vimos. Então, agora aqui, Dalamátia, né? Dalamátia, então, é a cidade do príncipe, que, como foi dito em alguns slides anteriores aí, o livro, ela ficava na Mesopotâmia, tá? Próximo à sede do príncipe, moravam seres humanos de todas as cores e de todos os níveis. E nessas tribos vizinhas foram recrutados os primeiros estudantes das escolas do príncipe. Embora essas primeiras escolas da Dalamátia fossem rudimentares, elas proporcionavam tudo o que podia ser feito pelos homens e mulheres daquela idade primitiva. O corpo de assessores corpóreo do príncipe congregava em torno de si continuamente os indivíduos superiores das tribos vizinhas e depois de formar e de inspirar esses estudantes, enviava-os de volta como instrutores e líderes de seus respectivos povos. Interessante, né? Quer dizer, eles não iam até os povos, eles traziam os povos para dentro da Dalamátia, escolhiam, né, aqueles mais capacitados e instruíam, e esses iam para as tribos lá, né? E ensinar o que eles tinham aprendido. E o que aconteceu, né? Por que houve esse infortúnio de Caligasta? Desde a chegada do príncipe Caligasta, a civilização planetária progrediu de um modo bastante normal, por quase 300 mil anos. Independentemente de ser uma esfera de modificação de vida, e, portanto, sujeita a numerosas irregularidades, episódios inusitados de inconstância evolucionária,
Urântia progrediu muito satisfatoriamente durante a sua carreira planetária até os tempos da rebelião de Lúcifer e de concomitante traição de Caligacha. Toda a história subsequente foi definitivamente modificada por esse erro catastrófico, bem como pela posterior falta de Adão e Eva ao descumprirem a sua missão planetária. Então, nós fomos assim, não só a rota se desviou com Caligástia, né, a rota do nosso planeta, a vontade de Deus para o nosso planeta desviou-se totalmente, como também com a falta de Adão e Eva. Então, nós tivemos esses dois desvios de rota. O príncipe de Urântia ingressou nas trevas na época da rebelião de Lúcifer, precipitando assim uma longa confusão no planeta, e ficou subsequentemente privado da autoridade de soberano pela ação coordenada dos governantes da constelação e de outras autoridades do universo. Ele participou das vicissitudes inevitáveis da isolada Urântia até o tempo da permanência de Adão no planeta, e contribuiu em parte para o fracasso do plano de levar as raças mortais por meio da infusão do sangue vital da raça violeta, composta de descendentes diretos de Adão e Eva. Então, ele ficou aqui, o Caligástia, nesses 200 mil anos, então, 300, então, ele veio, vamos começar lá, ele veio há 500 mil anos, 300 mil anos estava tudo bem, tudo legal, de repente, rebelião. Daí, depois da rebelião, 200 mil anos, esse planeta ficou assim, quase que destruído, né? O planeta. Não fosse alguns que não aderiram à rebelião, mas essa é uma outra história, mas que salvaram muita coisa no planeta. Mas Caligástia ficou aqui e ele ali, ó, participou das vicissitudes de Urântia e contribuiu para o fracasso de Adão e Eva. Então, Adão e Eva, eles tinham a missão da infusão do sangue violeta, né, para biologicamente fazer com que as raças fossem mais fortes. Mas nisso também Caligástia, vamos dizer assim, quem já leu a história de Adão e Eva no livro de Urântia viu que o Caligástia teve parte, né, nesse erro de Eva e de Adão, e como consequência, né, também foi desviado os planos que havia para Urântia. Agora, é sacanagem desses governantes, né? Tudo bem que ele enganou lá os Melquisedeques, que ele aderiu à rebelião, mas os caras depois deixaram ele solto aqui, né? Aprontando ainda. Até hoje. Até hoje, eu não entendo. Não, mas sabe por quê? Não carregaram o cara e prenderam, né? Não, mas deixaram solto aqui, aprontando ainda. Mas eles explicam por quê. É por causa do livre-arbítrio. Tem que ter, é por causa do livre-arbítrio, porque se tiver ainda alguém que queira, né, que queira seguir esse caminho do erro de Caligástia, é livre para fazer isso, imagine, né? A liberdade é tão respeitada até esse sentido. E mesmo, porque a ministra divina, eles fizeram as contas lá, né? E vai se salvar muito mais gente se der, assim, uma liberdade de escolha por parte dos seres humanos e das pessoas que querem, né, aderir à rebelião. É interessante isso, né? Sim, mas ele não ficou só solto aqui esperando que alguém aderisse a ele. Ele foi lá, né, e bagunçou com Adão e Eva, né? Se não, ele ficou... ele ficou aprontando ainda. Não, e Satã vinha para dar nos orientada ainda, né? Porque Satã foi preso agora em 30 e pouco, né? Mas ele estava até agora há pouco solto. Até agora há pouco, foi preso agora esses tempos atrás. Mas Caligástia ainda não, Caligástia está solto, está aqui, feliz aí, soltinho.
Quem quiser aderir aos planos dele, pode. É uma coisa, mas é o livre-arbítrio, né, gente? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Tem uma passagem aí de Talamátia que nos 300 mil anos eles só conseguiram trabalhar num raio de 160 quilômetros de Talamátia. Imagine, 300 mil anos, os caras só trabalharam 160 quilômetros, um raio de 160 quilômetros. É muito pouco. Mas quem? Mas Os 100 de Caligástia. Os 100. Mas lembre-se que não tinha só os 100, né? Além do Caligástia, do assessor dele, o da Ligástia, ainda tinha os seres intermediários primários rebelados. Sim, mas o que eu falo é que eles só conseguiram trazer pessoas dessas tribos de 160 quilômetros da base de Caligástia. Pô, era muito conseguiram demais, não devia conseguir nada. Mas para aquela época, 500 mil anos, era bastante. Era bastante. Mas tinha os fantores que podiam ter usado. Tanto é que Adão e Eva ainda usaram os fantores. E, além disso, tinha os seres intermediários, que depois de 30 anos começou a ser produzido. Mas 90% da população acho que estava naquela região. Rapaz, olha, eu quero ver um terráqueo murantiano chegar lá em um mundo desse. Rapaz, se fosse um cabrareu, eu tinha dado a volta ao mundo umas 10 vezes, pelo amor de Deus. Mas a Lília mostrou ali, era reduzida, a população ali se resumia só naquela região ali. Já tinha 500 milhões de habitantes na época que eles chegaram aqui. Tinha meio bilhão já. Sim, mas era naquela região tudo, a maior concentração. Era naquela região só. Era só ali. Trabalhava um pouco, viu? Botar para trabalhar esse povo. É verdade. Olha, quando você chegar lá, você dê as novas diretivas, os novos mundos, tá, Israel? Pode deixar comigo. Né? Você vai ver daí na prática. Você pode até ser um assessor, no caso. Então, tá. Então, o poder que o príncipe caído tinha de perturbar os assuntos humanos foi enormemente restringido pela encarnação mortal de Maquiventa, Melquisedeque, nos dias de Abraão. E, subsequentemente, durante a vida de Micael na carne, esse príncipe traidor foi finalmente despojado de toda a sua autoridade em Urântia. Então, olha aqui, ó. Ele não tem mais tanto poder como ele tinha antes, né? Agora, a maioria do que é feito de errado é o ser humano mesmo, é a culpa do próprio ser humano. Mas... Ele não foi despojado antes de Melquisedeque, porque não tinha nenhum ser no planeta vinculado realmente que fosse superior a ele, né? Quando Melquisedeque encarnou, aí sim, vamos devagar agora. Quando Jesus veio assumir como o príncipe, efetivamente, nosso príncipe hoje, né? Daí agora parou, né? Parou de ver. Então, vejam que interessante essa parte do livro. A doutrina de um diabo pessoal em Urântia, se bem que tem algum fundamento, por causa da presença planetária do traidor e iníquo Caligástia, é, contudo, totalmente fictícia, quando apregou que um tal diabo poderia influenciar a mente normal humana contra sua escolha livre e natural. Mesmo antes da auto-outorga de Micael em Urântia, nem Caligástia, nem da Ligástia jamais foram capazes de oprimir os mortais, nem de coagir nenhum indivíduo normal a fazer qualquer coisa contra a sua vontade humana. O livre-arbítrio do homem é supremo nos assuntos morais. O livre-arbítrio do homem é supremo nos assuntos morais. Até mesmo o ajustador do pensamento residente recusa-se a compelir o homem a adotar sequer um único pensamento ou cometer um único ato contra a própria escolha da vontade do ser humano. Então, é aquela questão, né? Não, é o diabo. Não, é a escolha. É impressionante, mas nós temos essa
Deus nos dá essa capacidade de escolha, apesar de nós sermos assim, de nós estarmos iniciando a nossa vida, vamos dizer assim, no universo, Deus nos dá plena capacidade de escolha. É impressionante isso, e maravilhoso, né? É para que a gente perceba a capacidade, a força que tem o livre-arbítrio. Sim. E esse rebelde do reino, agora despojado de todo o poder de ser nocivo aos seus anteriores súditos, aguarda o julgamento final, a ser feito pelos anciãos dos dias de Uversa. Julgamento de todos aqueles que participaram da rebelião de Lúcifer. Então, esse julgamento, ele já se iniciou, né? Mas ele ainda não chegou ao final. O martelo não foi batido, né? A primeira audiência foi agora, 180 anos atrás, e mesmo que Lúcifer fosse julgado daqui a 100.000 anos, é como se nós pegássemos um camarada suspeito aqui, prendêssemos ele, julgássemos ele, condenássemos ele em 3 dias. Porque o tempo é diferente, né? Então, agora vamos ver o príncipe planetário atual. Então, o príncipe Caligástia foi deposto, está aqui ainda, mas já não tem o mesmo poder, né? E agora, qual será o nosso príncipe? Quem será o nosso príncipe planetário? Após a queda do príncipe Caligástia, a época da rebelião de Lúcifer, Urântia não manteve uma relação segura e estabelecida com o universo local e as suas divisões administrativas até a consumação da auto-outorga de Micael na carne, quando ele foi proclamado príncipe planetário de Urântia pela União dos Dias. Então, o nosso atual príncipe planetário é o nosso Cristo Micael de Nela. É o cara, é o criador de 10 milhões de mundos. Nós temos é a nossa recompensa. Bota a recompensa nisso, né? Recentemente foi conferida a Maquiventa Melquisedeque a autoridade de vice-regente, para atuar em nome de Micael como príncipe planetário. Mas esse filho do universo local não tomou medida alguma no sentido de modificar o atual regime planetário, que vem de administrações sucessivas dos governantes gerais residentes. Então, quer dizer, nós temos governos residentes aqui também, porque o Melquisedeque não fica aqui e o nosso príncipe planetário, que é Micael, também tem muitas questões a resolver no universo, né? Agora, como que ficou o governo durante a final, né? Se nós não temos um príncipe planetário, quer dizer, nós temos, mas o nosso governo ficou diferente por causa de toda essa questão e de nós termos um príncipe planetário que é o soberano do nosso universo. Desde os tempos da auto-outorga de Micael, no vosso mundo, a administração geral de Urântia tem sido confiada a um grupo especial de Jerusalém, de 24 ex-habitantes de Urântia. Então, nós temos um governo de 24 pessoas, né, moradores daqui. Essa junta de diretores planetários ocupa-se especialmente da supervisão daquelas atividades que neste mundo resultam do fato de que aqui Micael experienciou sua auto-outorga final. Eles mantêm-se em contato estreito e imediato com Micael, por meio das atividades de ligação de um certo brilhante estrela vespertino, idêntico ao mesmo ser que acompanhou Jesus na sua auto-outorga mortal. Então, eles têm ligação com Jesus direto ali, né? Nos tempos presentes, um certo João, conhecido de vós como Batista, preside a esse conselho quando se reúne em Jerusalém. Esses 24 conselheiros fazem frequentes viagens individuais a cada um dos planetas em quarentena, especialmente a Urântia. Então, eles vão visitar esses planetas que estão em quarentena, que são 36 planetas, tá?
aqui do nosso... 36 planetas aderiram à rebelião de Lúcifer. Então, esses 36 são especialmente controlados por essa comissão. A cada 100 anos do tempo de Urântia, o corpo de 24 supervisores planetários de Jerusalém designa um entre eles para permanecer no vosso mundo e atuar como representante executivo deles, na função de governador-geral residente. Ai, onde será que eles moram? Eu queria saber o endereço. Eu já falei para você, Estela. E, no momento, é João Batista, né? Não, João Batista, ele é o presidente da comissão. Ele é o presidente. Ele é o presidente da comissão de 24. Isso, nesse momento é ele. Não, ele é o presidente da comissão, ele não foi designado para permanecer aqui. Eles não falam. É o representante, não fala. Não quer dizer que ele que esteja aqui. Entendeu? Veja bem, embora o governador-geral não possua autoridade pessoal de fato no planeta, ele emite todo dia dezenas de regulamentações e decisões aceitas como finais pelas personalidades envolvidas. Eu não li o começo. O nome do supervisor planetário atual é ocultado de vós, apenas porque o homem mortal tende a venerar, até mesmo a deificar os seus compatriotas extraordinários e superiores supra-humanos. Então, a gente não sabe quem é. Está vendo? Que horror. E ainda nós somos assim, né? Adorar qualquer coisa, venerar qualquer coisa. Ele é muito mais como um pai que aconselha do que tecnicamente um mandatário formal. De certo modo, ele funciona como um príncipe planetário, mas a sua administração assemelha-se em muito àquelas dos filhos materiais. Então, porque nós seríamos administrados aqui pelos filhos materiais também, que são o Adão e a Eva. Eles teriam que estar aqui no planeta, mas por causa do erro, eles tiveram uma vida normal, humana, né? Por causa do erro, e morreram, né? Morreram, não estão mais aqui, mas eles teriam que estar. Então, esse governador-geral, ele tanto representa o príncipe planetário, como também o Adão e a Eva, que deveriam estar aqui. Mas tem uma parte no livro que diz quem são esses 24, né? Os 4 mais 20. Então, dá para ver ali. Tem os apóstolos junto, tem Moisés, tem a turma está ali, né? Quem quiser ver, um daqueles. O vosso mundo isolado não está esquecido nos conselhos do universo. Urântia não é um órfão cósmico, estigmatizado pelo pecado e sem acesso ao cuidado divino, em consequência da rebelião. Deu versa a Salvington e até mesmo em Jerusalém, mesmo em Avona e no paraíso, todos sabem que estamos aqui. E vós, mortais, ora residindo em Urântia, estáis sendo tão ternamente amados e tão fielmente cuidados, que é como se a esfera nunca houvesse sido traída por um príncipe planetário, e mesmo até mais. É eternamente verdadeiro que o Pai, Ele próprio vos ama. Eu acho linda essa parte do livro. Imagina se não amasse. Se amando, nós já estamos nessa pindaíba. Mas é a questão do livre-arbítrio, né, Estela? Mas mesmo assim, se a gente pede ajuda, eu acho que ele está sempre conosco. Então, gente, era essa apresentação. Agradeço a vocês pela atenção.